Quando a gente fala em preservar a natureza, a maioria das pessoas pensa nas árvores, plantas, nos animais, na água. Poucas sabem, mas o solo é tão importante quanto os outros recursos naturais. Sem terra boa, nada brota, nada cresce. Nesta semana, o meio ambiente por inteiro investiga como estão nossos solos. Os últimos estudos revelam um cenário preocupante. O mundo está em constantes mudanças. Cada vez mais aumenta a demanda por água, energia e solo. Esse vídeo, divulgado pela WWF, uma organização independente de conservação com atuação no planeta todo, retrata um grande problema. Essa é a nossa casa, o planeta. Em 1880, a população mundial era de pouco mais de 1 bilhão. Hoje é 7 vezes maior. A economia global saltou de 3 para 80 trilhões em menos de 5 décadas. Para um crescimento acelerado como esse, tem gente que paga caro com a vida. Populações monitoradas de vertebrados diminuíram 60% em apenas 40 anos. Reflete o quanto que a gente está perdendo de biodiversidade. E esse número é maior em algumas situações. Então, por exemplo, no caso da América Central e do Sul, esse número chega a 90%, quase 90%. Isso significa uma perda de biodiversidade bastante grande e onde a gente pode estar perdendo moléculas, pode estar perdendo espécies que a gente nem conhece e que pode ter uma função bastante importante para o homem. Já as taxas do aquecimento global sobem sem precedentes. É fácil entender a equação. Na mesma velocidade que o mundo cresce, também aumenta a exploração dos recursos naturais. A energia da Terra não se renova sozinha, os recursos são finitos. Por isso, nós precisamos mudar nossa relação com a natureza. Do solo surge a vida. Há centenas de espécies vegetais usadas como alimento e ervas medicinais. Boa parte do que há na superfície da Terra ainda é desconhecida pela ciência. Debaixo do que vemos, há riquezas minerais, água pura, grande variedade de insetos, fungos e bactérias, um reduto da vida. No fim do primeiro trimestre, a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, com sede na Alemanha e que reúne mais de 100 países, divulgou a última avaliação de degradação e restauração dos solos. Os dados preocupam autoridades e ambientalistas. Apenas 1/4 dos solos da Terra está livre de forma significativa dos impactos das atividades do homem. Pelo ritmo de ocupação desordenada, a projeção é de que essa fração seja reduzida para apenas 1/10 até 2050. 1/4 de toda a biodiversidade do mundo está abaixo dos nossos pés, no subsolo. Isso reflete muito no cuidado com o solo. Então, quanto melhor a gente cuida do solo, quanto mais a gente trabalha essa questão da conservação do solo, mais essa biodiversidade vai estar ali dentro. E essa biodiversidade tem uma importância bastante grande, assim, né? Tanto do ponto de vista de manter o solo vivo, então para a produção agropecuária, né, você ter um solo que tenha minhocas, que tenha, né, fungos, que tenha bactérias, isso reflete na produção, né? E também tem uma questão sobre a própria biodiversidade do solo em si, como um local onde você tem moléculas que estão ali sendo produzidas. Edgar explica que recentemente a WWF divulgou o 12º relatório Planeta Vivo, versão 2018. O documento traz os resultados do monitoramento da biodiversidade do planeta e mostra a escala de produção dos alimentos e como o homem está levando a natureza ao seu limite de escassez. Só para você ter uma ideia de um outro número que o relatório traz, 70% das moléculas criadas nos últimos 25 anos, ela tem a sua origem ou na natureza ou espelhada numa molécula da natureza, né? E quando a gente fala para o solo, ainda tem uma outra situação que no Brasil ela é bastante gritante, que é a questão de como muitas vezes o solo é mal cuidado, isso gera uma degradação desse solo. Então tem uma estimativa de que hoje no Brasil a gente tem por volta de 50 milhões de hectares de pastagens que estão com alto grau de degradação. Isso quer dizer que uma área poderia ser altamente produtiva e não está sendo utilizada para nada.
a degradação do solo está diretamente ligada ao manejo inadequado. Se você deixa o solo muito tempo descoberto, por exemplo, sem uma cobertura verde, né? Se você deixa o solo, se você mexe muito esse solo, se você revira muito esse solo, se você acaba trazendo práticas que inclusive, né, tiram a matéria orgânica do solo, né, que é responsável pela manutenção da vida do solo, você acaba tendo um solo degradado. Quando o solo é devastado, aos poucos perde o potencial produtivo. Se nada for feito, ele chega ao ponto de perder a capacidade de fertilização em alguns anos. Você tem que fazer intervenções mais pesadas, né? Depende do sistema que você quer implantar, mas é possível você resgatar isso daí. Principalmente com o manejo de matéria orgânica, manejo de plantas em cima das espécies, daí você usar, em alguns casos, uma adubação, uma calagem. Então é possível você recuperar o solo. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com Vinícius, ele é analista de conservação da WWF. Nossa conversa é em uma área de vegetação pobre, capim e cupim. Aqui a gente está numa área de pastagem degradada, com cupins, que mostra que o manejo da área não está muito adequado. É uma área onde cabe apenas uma cabeça de gado, de unidade animal por hectare, né? Então a gente sabe que há sistemas que podem colocar 4, 5 cabeças por hectare. Como se fosse mágica, na mesma área o cenário ganha cor. Uma agrofloresta divide dois momentos, um solo pobre e a poucos metros uma terra transbordando saúde. Nosso sonho é que pelo menos, né, haja uma diversidade maior nos ambientes onde já tem apenas uma cultura, né, que haja uma integração lavoura-pecuária, floresta, com espécies da vegetação nativa do próprio local, um sistema que você consiga colocar árvores no pasto para que os animais possam ter sombra, possam ter uma melhor condição de produtividade. Agrofloresta é diversidade, insetos variados, dezenas de espécies de frutas, hortaliças e vegetais no mesmo espaço. Acredite, esta é uma forma de recuperação do solo. Ali você planta vida, você planta uma diversidade de espécies. Vai ter a planta que serve ali para te alimentar, ali vai estar a planta que serve para adubar a terra, ali vai estar a planta que vai ser mãe de outras, né, que vão dar uma condição para que as outras se desenvolvam, para que as outras surjam, né, no próprio sistema. Então é um sistema cheio de vida, como se fosse uma comunidade, né, com avós, tios, mães, filhos, amigos e vizinhos. E na outra, você só tem um elemento, né, seria um homem solteiro. O dono da agrofloresta é o William. Estamos no Bipiripau, zona rural de Planaltina, a 60 quilômetros de Brasília. William ocupou as terras do assentamento Osiel Alves há 16 anos. Morava na cidade e passava os fins de semana no campo com a família. Produzir alimentos até então não fazia parte dos planos de um mestre de obras experiente. Hoje ele tem 46 anos. Há 3, resolveu mudar. Para quem trocou a rotina estressante da cidade pela calmaria do campo, hoje até o sabor do café é diferente. Se a gente pudesse voltar no tempo, há exatamente 3 anos atrás não era possível enxergar por essa janela nenhuma árvore, só tinha capim. Hoje, essa abertura mais parece um quadro da vida real. Daqui é possível identificar várias espécies, como cana-de-açúcar, mandioca, jabuticaba, mamão, limão, siriguela e várias outras espécies. Quem cuida de uma agrofloresta tem trabalho duro todos os dias. Manejar, plantar e colher é a nova agenda. Você encontra açafrão, você encontra milho, você encontra abóbora, você encontra abacaxi, você encontra laranja, limão. Vixe, é uma variedade de produtos que a gente tem aqui dentro, né? A propriedade tem 7,5 hectares. A agrofloresta ocupa quase metade da área. Como William não sabia nada sobre a terra, fez cursos sobre o cultivo e manejo do sistema agroecológico. Pegou gosto pelo negócio. Prova disso é esta outra agrofloresta que ainda dá seus primeiros passos. A agrofloresta é o manejo, né? O começo ele é muito pesado, entendeu? Porque a gente que não tem maquinários, né, era tudo na mão. Aí ficava muito pesado, mas depois que você começa a produzir, que você consegue cobrir o solo, entendeu? Aí o manejo fica mais fácil, né? Que hoje em dia eu tenho mais só manejo, porque o mato ele nasce pouco, né? Eu já não uso enxada aí dentro,
Só vou passando, tem o mato, o ranco, né, que ele já serve de cobertura de solo, né? Aí facilita bastante a vida. A comida que nasce aqui é vendida pelo sistema CSA, a comunidade que sustenta a agricultura. William prepara uma cesta com 10 alimentos, vende 30 por mês a R$300 cada. Trocar o cimento e a enxada pela agrofloresta foi a melhor decisão da vida dele. Se fosse para mim trabalhar minha terra toda, eu queria trabalhar ela toda no sistema de agrofloresta, né? Que a comida parece que a fruta fica mais doce, a cenoura fica mais doce, a beterraba fica mais doce, o alimento fica totalmente saudável, né? Porque a gente faz o quebra-vento, entendeu? É tudo de bom. Plantar agrofloresta é plantar vida, é plantar água, né? E todo agricultor que a gente pergunta sobre água nos responde que água é vida, né? Então plantar agrofloresta é plantar água, plantar agrofloresta é plantar vida. No próximo bloco, você vai conhecer 2 animais que são parceiros da agricultura. Um deles fica debaixo da terra. Não saia daí. Mesmo longe dos nossos olhos, quanta vida há debaixo do solo. Fungos, bactérias, insetos, tudo que existe na natureza, acredite, tem função. Os organismos subterrâneos influenciam a estrutura física e a composição química dos solos. A minhoca, por exemplo, é uma parceira e tanto para a agricultura. Transforma resíduo orgânico em adubo puro, de qualidade. Fomos conversar com o engenheiro agrônomo Ítalo Guedes. Ele é pesquisador da Embrapa há 10 anos. O manejo de matéria orgânica no solo é o tema de estudo principal do pesquisador. Existe um papel importante, né, desses organismos como sequestradores de carbono, né? Eles ajudam na mitigação das mudanças climáticas também. Então, solos ricos nesses organismos, minhocas, cupins, formigas, bactérias e fungos, eles têm um papel muito grande, é o principal, na ciclagem de nutrientes e no enriquecimento em matéria orgânica do solo. Em um dos laboratórios, ele nos mostra um miocário. Os animais são tímidos quando expostos à luz, quase não aparecem. Para enxergar melhor, só fora da caixa. Por que é tão difícil filmar as minhocas? Realmente é difícil. As minhocas, geralmente, elas vivem no solo, elas fogem da luz, não é? Boa parte dos grupos, quando elas saem do solo, fica muito mais fácil delas perderem umidade. Então, dentro do solo, elas têm um mecanismo de proteção física, tanto contra a luz quanto contra essa perda de umidade. É o ambiente delas. Nesse miocário, o pesquisador Ítalo utiliza restos de hortaliças e frutas, além de gramíneas, como capim, ou até grama mesmo, que ajudam a tornar mais lento o processo de decomposição da matéria orgânica. A partir de um mês, até 90 dias mais ou menos, aqui ele vai conseguir tirar um adubo de qualidade. O que se coloca no miocário, dependendo da espécie de fruta, de verdura, enfim, pode ter alguma mudança na qualidade do adubo? Sim, pode ter uma mudança, vai depender, toda a composição do verme composto vai depender da composição anterior dos materiais que foram postos aqui. Então, se são hortaliças, dependendo da hortaliça, se são folhas, isso vai influenciar diretamente a composição, principalmente em nutrientes minerais, do verme composto final. O minhocário transforma o material orgânico em 2 tipos de composto. O sólido é o adubo e o líquido é conhecido popularmente como chorume. Na cidade, esse resíduo percorre um longo caminho. Resultado, impacta o solo e até os cursos d'água. Mas no minhocário, o chorume é um recurso muito importante. Esse chorume aqui vem da decomposição de material vegetal. Pelas minhocas, pelos micro-organismos que estão no solo, pelos artrópodes e outros pequenos animais, inclusive cupins e formigas, que estão no solo. Qual função que ele tem? Esse chorume, a função principal que a gente utiliza na agricultura, alguns pequenos horticultores e até maiores utilizam, é como fertilizante, como fonte de nutrientes minerais. Segundo o pesquisador, os estudos mostram que o chorume e o composto sólido são ricos em nutrientes minerais e substâncias orgânicas com papel de hormônio vegetal.
Quando você joga isso para a planta, quando você utiliza isso aqui como um insumo no solo, ela vai liberar os nutrientes para a planta, mas ela vai liberar também essas substâncias, né, análogas aos hormônios vegetais que ajudam, na verdade, induzem a planta a crescer mais e a produzir mais. Antes de terminar nossa conversa, Ítalo conta que alguns pesquisadores promoveram as minhocas e outros organismos do mesmo grupo a engenheiros do solo. Esses organismos, eles são responsáveis, por exemplo, pela criação dos poros. O solo, ele tem poros, ele é poroso, não é só a terra, não é só a parte sólida. Ela tem essa parte porosa que é importante, por exemplo, na infiltração de água no solo, e as raízes precisam de água, né, para as plantas crescerem, e também na oxigenação das raízes. Bom, até aqui vimos que a minhoca é parceira da agricultura, assim como outro animal, um pouco mais conhecido. Pelo zum, 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 já sabe de quem estamos falando, né? Bem-vindo ao mundo das abelhas. No meio do caminho tinha um ninho. Esse aqui é um exemplo, né, de uma abelha que faz o ninho no solo e a parte que você vê é só a boca, né? Essa abelha aqui até foi uma sorte nossa, né? A gente tem essa abelha aqui, ela fez o ninho aqui, ela nidificou aqui aleatoriamente. É uma abelha que chama Paratrigona lineata, é uma abelha bem pequena, até parecida com a jataí, e o nome dela comum seria jataí do solo. Existem cerca de 3.000 espécies de abelhas no Brasil, 1.700 delas catalogadas. A maioria vive no cerrado. A jataí do solo, pequenininha, está entre os poucos grupos de abelhas que constroem os ninhos na terra. Também existem abelhas que não fazem um ninho na terra, mas recolhem um pouco dela para proteger a entrada e reforçar a estrutura das colmeias. Amanda Saia faz assim. Nós estamos na Unidade de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa, em Brasília. Por aqui, as bocas dos ninhos estão cheias de barro. Dentro deles, não é diferente. Além dela fazer a entrada do ninho com barro, que é aquela estrelinha, né, aquela coroinha de barro em volta da boca, que é característico dela, ela também faz esse batume em volta do ninho dela. O ninho dela está lá dentro, né, que é um ninho, é favo de cera. Cada favo desse é uma favo de cria, e dentro tem larvas que estão sendo criadas. Do lado aqui, ó, eu tenho o pote de mel, tá? O repórter cinematográfico Paulo Dutra registrou o momento em que algumas abelhas trazem pedaços do solo para montar a estrutura da colmeia. A questão do solo é tão importante que o IBAMA já discute com os pesquisadores sobre as rotas de exposição das abelhas aos agrotóxicos. Abelhas que têm esse hábito, né, de coletar o barro para fazer esse invólucro, elas estariam expostas ao, por exemplo, a resíduo de agrotóxico no solo. Que é agrotóxico aplicado, né, diretamente no solo, ou é aplicado na parte aérea das plantas, e isso pode ser depositado no solo. Essa é uma das preocupações, tanto que a gente tem discutido num grupo de trabalho do IBAMA a inserção de uma espécie dessas nossas, da fauna brasileira, que tem esse hábito nas análises de risco, para aqueles compostos que são aplicados, por exemplo, no solo, que pode ter algum resíduo no solo. No próximo bloco, Dari Júnior relembra uma das piores tragédias ambientais que o Brasil viveu. Voluntários tentam recuperar áreas destruídas de Mariana. A gente volta já. Os nossos olhos não veem, mas o coração do planeta sente. Como já vimos no programa, 1/4 da vida da Terra está no subsolo. São micro-organismos, insetos e outras espécies. Solo é assunto importante, protegido por leis. Neste bloco, vamos falar um pouco mais sobre a importância da engenharia natural abaixo da terra. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela determina desde a nomenclatura do que é solo, até mesmo as responsabilidades que são determinadas aos seus agentes e, por fim, que punições são adequadas para determinados crimes de mau uso e de má ocupação do solo.
Nossa reportagem veio até a Estação Experimental de Biologia da Universidade de Brasília, onde os micro-organismos são objeto de pesquisa constante. Esses espaços são chamados de casas de vegetação, onde são desenvolvidos experimentos com plantas e plantas também inoculadas com micro-organismos como bactérias, fungos, tanto micro-organismos benéficos que promovem o crescimento das plantas, como micro-organismos fitopatogênicos, que desenvolvem doenças nas plantas, para a gente estudar sintomas, suscetibilidades e resistências das plantas cultivadas. São responsáveis por diversos serviços ambientais. Além das bactérias e fungos, a gente tem protozoários, actinomicetos, que são um grupo específico de bactérias. A cultura do trigo está no centro de um dos estudos realizados aqui em parceria com a Embrapa. 2 variedades cultivadas no Cerrado foram inoculadas com um fungo e vão ser submetidas a um teste de estresse hídrico, ou seja, ficar sem água por prazos determinados. A experiência coloca lado a lado 2 variedades de trigo que reagem de forma parecida durante o período de seca. Ambas resistem por até mais tempo à falta de chuva. A brilhante, mais antiga, tradicional no Cerrado, e a BRS 404, mais nova, resultado de um projeto de melhoramento genético da Embrapa. A gente está avaliando a simbiose entre a planta e esses fungos com a nutrição da planta e com a fisiologia da planta. Como? A gente vai testar plantas inoculadas e não inoculadas, e essas plantas, esses tratamentos vão sofrer um estresse hídrico, ou seja, a gente vai restringir a irrigação por um tempo e a gente vai ver como que a fisiologia da planta está respondendo de acordo a essa simbiose ou não. O mexicano Daniel é o responsável pela pesquisa, que faz parte do projeto de doutorado dele. Orientado pela professora Alessandra, o engenheiro agrônomo também analisa o impacto do uso de fósforo nas plantas. O que a gente quer é mostrar para os produtores que não é necessariamente colocar altas doses de fósforo no solo para lograr altas produtividades. Talvez com doses menos altas, eles consigam alcançar as produtividades que eles esperam após um período de seca mais prolongado, com essa associação entre o fungo e a planta. O fósforo é um nutriente do solo que regula o benefício que esses fungos promovem para o crescimento dessas plantas. A devastação de florestas nativas e o manejo inadequado do solo são as principais causas da terra empobrecida, sem nutrientes e com pouca vida. Tem ainda outra questão grave: os desastres provocados pelo homem. Novembro de 2015, Mariana, município de Minas Gerais, palco da maior tragédia ambiental do país. A barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu. Foram despejados 40 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro. Rios foram contaminados, matas ciliares destruídas, plantas e animais morreram. Mariana é um excelente retrato para nós entendermos como é que funciona a legislação e a aplicação da lei. A lei, ela fecha todos os pontos. A questão é que a gente vive um cenário onde terceirizar é uma regra. Então, a terceirização de responsabilidades é tão grande que até você determinar quem é o responsável, qual é a extensão do dano e a quem deve ser dada a punição e quem deve ser o cidadão indenizado e quanto é essa indenização, você vive uma geração e nada é muito definido. O desastre chocou o Brasil e o mundo. Há 2 anos, um grupo do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais decidiu enfrentar um desafio: recompor as matas ciliares e a biodiversidade das áreas afetadas pela ruptura da barragem. O grupo foi coordenado pela professora Maria Rita Musi. Por telefone, ela gravou um depoimento para o meio ambiente por inteiro. Constatamos uma quantidade de areia muito grande, é um sedimento extremamente arenoso e
muito com elevadíssimo teor de sódio, da ordem de 100 a 150 miligramas por quilo de sódio, e também um conteúdo de heteramina variando de 1 miligrama por quilo até 50 miligramas. É muita coisa. Então nós pegamos o solo da área preservada e comparamos com os teores da área do sedimento da área impactada. O primeiro passo nosso foi selecionar plantas, espécies da Mata Atlântica tolerantes ao sódio e à heteramina. E, felizmente, nós temos a alegria, né, de falar, de poder falar, e um enorme alívio, que é possível recuperar a bacia do Rio Doce, é possível trazer a vida de volta, é possível trazer a vegetação de volta. De novo, vemos os micro-organismos agindo como engenheiros no solo ressuscitado. Pacíficos, trabalham apenas para construir vida e alimentos para outras espécies. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!